Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso intermediário de epometria. E nós vamos já partir para a nossa oração inicial e depois eu quero fazer um pequeno comentáriozinho, tá bom? Daqueles comentários que a gente sempre faz no início. E com certeza dessa vez é um comentário positivo, tá bom? Então vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, nos conectando com os nossos mentores, nossos mestres, nossos amparadores, nossos guias, elevando nossas orações ao alto, transformando-as em uma única oração e depositando-a aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, mensageiro da espiritualidade superior, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, e toda a pleiade espiritual benfeitora. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai, primeiramente agradecendo-vos pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em vosso nome. Agradecendo-vos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Agradecendo-te, ó Pai, pela proteção despendida a cada um deles. E é com este sentimento de gratidão que pedimos a tua permissão para que possamos iniciar a nossa aula de hoje, rogando a tua divina luz, orientação e proteção, para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo e que possamos, ó Pai, absorver o máximo de conhecimento através da leitura do texto e também das explicações e exemplos citados. Em nome do teu Filho amado, pedimos a tua permissão para iniciar o nosso estudo, proferindo a oração que ele mesmo nos ensinou e coroando este momento de paz, luz, harmonia, fraternidade e conhecimento com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois somente a ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Oi? Ah, pior. É porque eu fico conversando muito antes de iniciar a aula e aí eu acabo me esquecendo de colocar o microfone. Mas a gente vai começar a nossa aula de hoje fazendo um adendozinho, que eu adoro fazer, né? A respeito de um comentário que eu fiz no início da aula passada, que inclusive ele virou um vídeo, né, que nós postamos lá no YouTube, falado saber pedir e quando pedir, né? E aí tem um comentário que eu fiz lá que eu achei super interessante, que a pessoa que eu citei no comentário, ela entrou em contato comigo super preocupada, né? Que eu falei da pessoa que entrou em contato comigo pedindo para que eu explicasse para ela o processo de inversão de spin, né? Que ela falou assim, olha, o pessoal está querendo saber como que é, o que é spin, como que é o processo de inversão de spin. Aí eu fui e comentei, né, que eu gravei um áudio, que na verdade o ideal é o vídeo, né, mas eu falei, gravei um áudio e mandei para ela explicando tudo direitinho a respeito da inversão do spin. O que é o spin e como se procede com a inversão. Aí eu fui e falei, mas o certo não é pular etapas. Igual, por exemplo, eu falei, e inclusive eu conversei com ela bastante sobre isso. Eu sempre cito para as pessoas que elas
tem que saber primeiro o que é um átomo e como ele é composto, para depois você entender o que é uma bomba atômica, como que se processa, como que é um processo de fissura nuclear ou fissão nuclear, como que é um processo de fusão nuclear, como que se processa uma geração de energia dentro de uma usina atômica. E não você virar e falar assim, eu quero aprender como que funciona a usina. Não vai. Então, é um passo de cada vez. Aí eu fui e expliquei para ela. Falei, olha, não se preocupa. Eu respondi com todo carinho. Se me perguntarem 1000 vezes, eu vou responder 1000 vezes. Até que a pessoa realmente sane todas as suas dúvidas com relação a esse conteúdo. Mas a gente não pode pular etapas. A gente tem que estudar o curso básico. E lá no curso básico, você vai ver dentro das técnicas de contenção de magos negros, como que se processa a inversão de spin. E aí você vai saber o que é spin, você vai saber tudo direitinho, como que funciona, qual a reação que causa no mago negro e em qualquer outra forma de energia. Acontece, com certeza. Então, o mago negro vai receber esse tratamento, né? E aí foi super interessante que eu aproveitei para poder abordar um outro tema que uma pessoa outro dia ouviu numa aula minha e entrou em contato comigo. Odair, por gentileza, eu gostaria de saber o que é um arconte. E eu queria saber, que interessante, desligou mesmo. Ótimo. Eu queria saber o que é um arconte. Isso aí você não preocupa não, está desdobrando e o espírito está indo fazer alguma coisa aí. E eu ouvi você falar também de Chopats. Eu queria saber. Aí eu falei, olha, o negócio é o seguinte, você está querendo aprender a falar inglês antes de aprender o alfabeto em português. Porque você está pondo o carro diante dos bois. Porque eu falar para você sobre arconte nessa altura do campeonato, você não vai entender nada. Se eu falar para você sobre Chopats nessa altura do campeonato, você não vai entender nada. Deixa eu te perguntar, você sabe quem são os magos negros? De onde eles vieram? Por que estão aqui na Terra? Onde eles encarnaram? Onde eles estão hoje? Você sabe alguma coisa sobre tudo isso? Ela, não. Eu falei, como que você quer saber sobre um arconte? Então, vamos pensar no seguinte. Primeiro você vai aprender sobre magos negros. Depois você vai aprender sobre espectros. Depois você vai aprender sobre dragões. Quando você estiver doutorada nessas 3 hierarquias, porque são hierarquias, porque existem magos negros que são muito, mas muito mais poderosos do que outros. E é classificado como mago negro. Então não quer dizer que todo mago negro tenha o mesmo conhecimento, todo mago negro tenha a mesma história, tenha o mesmo poder. Cada um é cada um. Para depois você ouvir algo sobre algo que está além do processo Terra. Então vamos estudar sobre magos negros? Aí ela falou, então vamos. Eu falei, ótimo. Então, para você entender quem são os magos negros, como eles vieram para a Terra e como eles se tornaram magos negros, eu vou mandar uns livros para você. Aí mandei os 2 Atlântida, Atlântida 1 e Atlântida 2. Leia esses livros. Quando você terminar de ler esses livros, aí você vai ter pelo menos um pouco de noção de quem são os magos negros. Aí depois eu fui e mandei Crepúsculo dos Deuses. Falei, ó,
Agora você lê o Crepúsculo dos Deuses, que você vai saber de onde eles vieram. Depois você lê o livro Magos Negros, do Robson Pinheiro, que você vai ver a história deles no correr da história da humanidade. E depois você vai ler os livros que mostram quem são esses magos negros hoje. É assim que começa. Você não pode começar lá em cima querendo saber o que é um arconte, se você não sabe o que é um mago negro. Então, vamos começar de baixo. E é assim que tem que ser, gente. Então, quando a pessoa vem, igual, por exemplo, tem muita gente que está seguindo o nosso curso de intermediário no YouTube, só que ele não assistiu o básico. Que foi isso que aconteceu com essa pessoa lá que perguntou sobre inversão do spin. Falei para ela, se você tivesse assistido às aulas do curso básico, que foram 5 aulas só sobre magos negros, você estava doutorada em spin. O problema é que você não assistiu. Então não pula a etapa. É importante para vocês, não só quem está assistindo lá no YouTube, porque tem muita gente já utilizando técnicas. Hoje um rapaz entrou em contato comigo, o Oni, lá do Rio de Janeiro. Ele falou para mim, Odair, eu assisti a aula sobre a criação de campos de força, eu posso criar? Eu falei, deve. Eu devo fazer uma oração antes? Eu falei assim, conexão espiritual é tudo, pelo menos com a sua hierarquia pessoal. Eu posso me unir a proteção dos escudos que você ensina na apometria com as proteções do reiki. Eu falei, toda proteção é bem-vinda. Então pode sim. Nossa, então eu vou usar. Beleza. É igual aquelas pessoas que assistiram a aula sobre MOF e estão mofando todo mundo por aí. E já tem resultado positivo. Gente falando assim, Odair, é incrível o resultado do MOF. Mas a pessoa tem que assistir o curso básico. Não adianta só assistir o intermediário, porque se você assistir só o intermediário, você vai até receber informação, mas ela vai ser fragmentada, porque a base teórica é lá no básico. Por isso que ele se chama básico. Esse aqui é o intermediário, que é o de formação de doutrinadores. Pergunta, Drica? Porque aconteceu isso comigo e eu me senti muito fraca e muita dor aqui. Não mesmo, inversão de spin é uma. E assim, Você estava captando, no caso. o doutrinador não confiou, né? O doutrinador, na verdade, ele era inseguro. Mas não foi além, sabe? Ficou só no doutrinador. Não, é o famoso que eu falo, o famoso doutrinador meia boca. Que nós temos aos montes aqui no Ser Humana. Desculpa falar, mas é a realidade, tá? Porque ele não seguiu a sequência do processo de doutrinação que envolve as técnicas de contenção. Porque inversão de spin é a segunda técnica. Ele fez pelo menos o campo de contenção? Pois é, e depois inverteu o spin. Aí ficou invertendo, só invertendo o spin. Nessas horas eu vou falar a real para vocês. Como eu tenho a capacidade de entrar e sair na frequência, eu saio e dou a bronca. Literalmente, eu viro e falo, hello, usa as técnicas. Pode, deve. Por isso que eu falo que pessoas que são captadores, igual a Itálita, o Victor, é essencial a pessoa ter esse conhecimento, porque você, quando você está ali fazendo a captação psíquica, você pode ajudar o doutrinador meia boca. O doutrinador que colou as placas, o doutrinador que não lembra a técnica. Pois é, exatamente, o doutrinador que não lembra a técnica, porque se ele não está praticando o tempo inteiro, buga, esquece, tá? É normal. Igual eu citei um caso que eu fui numa casa onde a gente aplicou o curso de apometria lá, e depois nós fomos nas aulas práticas. E durante uma aula prática, eu e a Cássia nos colocamos como captadores para colocar o pessoal do grupo para doutrinar.
E vieram 2 meninas do grupo para poder doutrinar comigo. E elas estavam numa pressa tão grande de exportar o espírito, sabe, de despachar ele, que elas não estavam usando as técnicas. Aí eu saía, usa tal técnica, voltava. Aí, fulana, usa tal técnica, voltava. As pessoas já têm uma certa temor de doutrinar com você. Não, mas aí... Mas é bom. Exatamente, porque eu ensino a técnica para a pessoa. Utiliza a técnica tal. Eu lembro a pessoa, sabe? Eu lembro a pessoa. Então pode lembrar a pessoa sim. Porque esse doutrinador, ele não confiou na primeira vez que ele inverteu o spin. Inseguro, isso é insegurança. E isso é típico do doutrinador que está começando, tá? Isso é típico, essa insegurança. Eu não tenho certeza se o comando foi atendido, mas, gente, é automático. O espírito está lá. Deu certo a primeira. As outras vezes que ele estava invertendo, ele estava mexendo no seu quadro energético, no seu quadro quântico. Porque o do espírito ele já tinha invertido. Aí ele está lá invertendo os seus elétrons. Ele está lá invertendo a órbita dos seus elétrons. Então, não precisa. Inverteu uma vez, confia. Deu um comando, confia. Não fica dando o mesmo comando várias vezes. Torturando o médium. Pois é, inverte. Deus o livre, não precisa disso. E outra coisa que eu falo muito sobre os pulsos. Gente, tem doutrinador que ele fica no pé da orelha do médium ali, ó. Não precisa. Gente, isso aqui ele está gerando energia, são impulsos energéticos. Não precisa disso. Por exemplo, venha para o dia de hoje. 1, 2, 3. Pronto, acabou. E não precisa ser aqui, ó, que o médium não está surdo, tá? Não precisa ser aqui. Faz qualquer técnica dando os pulsos sem nenhum problema. Mas eu já vi doutrinador... Eu sou meio surda, mas nessa hora é uma coisa... Não, faz bum. Tem médium que fica assim, o doutrinador tá lá na cabeça dele, ele tá assim. Aí eu mesmo, para aí, chega. Tô aguentando aqui não, peraí. Porque o médium estava lá e era um médium que ele trazia aquele costume kardecista do diálogo fraterno. Então tá lá, meu irmãozinho, perdoa meu irmãozinho. Jesus ensinou a gente a perdoar. Ele morreu lá na cruz pedindo a Deus para perdoar a gente e tal, e estava lá, ó. Eu falei, doutrina, mas sem dar os pulsos. A energia aqui está esquisita. Então pode fazer, sim, aquele que é captador e tem consciência, porque tem aquele captador também que quando ele entra em catarse ele desliga completamente. Mas aquele que está consciente, que está no controle ali, então ele pode e deve orientar, auxiliar. É fantástico, viu? Aí, então, é importante a gente ter esse conhecimento que vem lá da base para poder chegar no intermediário. E você aprender a utilizar as técnicas no intermediário, tá ok? Por exemplo, essa técnica aqui, ó, 4.2. Aparelhos desorganizadores da energia no ambiente, né? Após a doutrinação do responsável, ou seja, aquele que era o chefe de falange, aquele que era o mago negro, aquele que era o cientista negativado, os técnicos do além que estavam ali fazendo a utilização daquele mecanismo, é bem provável que esses objetos já tenham perdido, perdido a sua função. Mas se persistirem, nós devemos pulsar forte, com vontade e determinação para a sua destruição. Esses instrumentos, eu vou dar um exemplo para vocês, bem clássico, de uma menina que ela tinha uma mediunidade fantástica
e ela já tinha sido internada, parece que, se eu não me engano, 13 vezes. Já tinha sido internada 13 vezes em tudo quanto é clínica psiquiátrica de Goiânia. E uma menina nova, ela tinha 26, 27 anos. A família, ela dava a pane e a família corria e internava ela. Aí melhorava, voltava, dava a pane de novo. Aí o que aconteceu? Um dia, ela pediu um atendimento nosso, pediu para a gente fazer uma apometria. Quando a gente foi abrir o campo dela, a primeira coisa que a gente topou, um mago negro dentro do quarto dela. A hora que a gente viu, tinha um mago negro dentro do quarto dela, aí esse mago negro foi trazido, acoplado ao aparelho de um médium e doutrinado, tratado e encaminhado, com todas as técnicas, todos os requintes. Beleza, ótimo. Mas de repente, um dos médiums virou e falou: Odair, tem um negócio muito esquisito bem no centro do quarto dela. Eu falei: é físico? Não, é etéreo. Eu falei: o que é ele? Cara, eu não consigo entender, mas parece um transformador, desses transformador elétrico, de gerador de energia. Falei: tá bem no centro do quarto? Tá. Não, então deixa eu me focar, deixa eu entrar nessa frequência para poder ver o que é lá. Vou lá com você. E aí eu me desdobrei também e fui, né? Porque até então eu não tinha me desdobrado, porque eu estava concentrado na doutrinação. Me desdobrei e fui. A hora que eu cheguei lá, gente, era um gerador de pulsos eletromagnéticos, que ele era tipo um mini reator nuclear dentro do quarto da menina. E esse mini reator nuclear, ele soltava pulsos que ele fazia assim, pum, pum, sabe, como se fosse um pulso sequenciado, e fazia um bolsão de energia em volta dele. Pum, pum, pum. Aí caraca, eu ainda não tinha visto isso. Depois de muito tempo, aí nós descobrimos um que, inclusive, quando abriu a frequência de um médium daqui da casa, mostraram ele aqui e ele tinha mais ou menos uns 3 metros, esse que mostraram lá, sabe? Uns 3 metros de altura, gigantesco o gerador. Falei: cara, que negócio mais pancada, que negócio mais doido. Mas a primeira vez que eu vi foi esse pequenininho lá no centro do quarto da menina. Aí eu fui, olhei e falei assim: bem, nós vamos ter que desativar ele. E nós vamos ver aonde ele está ligado. Porque ele está causando esse pulso. Está vindo energia de algum lugar. A primeira coisa que nós descobrimos foi que quando ele gerava esse pulso, ele abria uma espécie de portal. Era um gerador de portal dimensional. Quando ele gerava esse pulso, essa bola virava uma espécie de portal. De lá de dentro saíam espíritos que estavam numa outra frequência dimensional. Não, então nós vamos ter que fechar esse gerador. E esses espíritos vinham e atacavam a menina energeticamente para poder sugar a energia dela, tipo vampirizar a energia dela, e aí ela entrava em crise, ela quebrava espelho, ela quebrava a casa, ela avançava nos parentes, ela ficava violenta, era super complicado. E aí nós fomos e pedimos a espiritualidade para poder fazer a destruição desse aparelho. E aí, qual a técnica para se utilizar hoje, tá? Porque até esse conteúdo aqui está um pouquinho atrasado. Ele é lá de 2006 que essa apostila foi elaborada. Ele está um pouquinho atrasado. Hoje nós já podemos utilizar outras técnicas que foram orientadas para a gente, tá? Mas a primeira delas é realmente utilizar o prata para poder desintegrar. E aí a gente pede para descer uma coluna de luz prateada sobre aquele aparelho para desintegrá-lo. Essa coluna de luz prateada, ela vai já, vamos dizer assim, dissociar todas as moléculas
daquele equipamento ali. Quando houver essa dissociação, começou a desintegrar, sabe aquela situação assim que começou a romper, ele começa a vibrar, e aí você vai lá, corta a conexão dele com a base e manda para o Sol. Aquela orientação que foi dada agora. Nada de mandar para o centro da Terra. Lembra que antigamente tudo era assim? Manda para o centro da Terra, manda para desintegrar no magma do centro da Terra. Não era? Pois é, hoje já não existe isso mais. O planeta Terra está saturado da psicosfera humana, de sujeira que a gente jogou nele. Então hoje a gente não faz isso mais. Hoje as equipes espirituais estão lá, ó, suando a camisa para fazer o processo de reurbanização extrafísica. Aí a gente fica jogando lixo. Tá parecendo aquelas pessoas que ficam jogando lixo pela janela do carro na beira das estradas. Põe multa, põe as equipes para catar, faz a maior limpeza do mundo e o povo jogando. Infelizmente ainda tem muita gente fazendo isso. Então, por favor, não joga mais para o centro da Terra. Não suja, não força o planeta. O nosso planeta está exaurido. Ele está dando aqueles últimos suspiros para que não haja um colapso. E aí, nesse colapso, o planeta tenha que reagir a essa psicosfera negativa e promover movimentos geológicos. E aí é vulcão entrando em erupção, terremoto, tsunami, tudo quanto é tipo de coisa. Congelar num lugar, seca no outro, calor exorbitante. Não faz isso mais. Hoje, desequilíbrio total. Hoje, a ideia é, joga para o Sol. Porque, vamos comparar o planeta Terra com o Sol? É um cisquinho perto do Sol, não é? Pois é, então, manda para o Sol. Nosso Sol é a maior fonte de energia do nosso sistema solar. Então ele aguenta, tranquilo. Então manda para o Sol, certo? Muito importante isso. E aí a gente vai verificar o dano causado no corpo daquela pessoa que estava sendo afetada por aquele aparelho ali, certo? E também no ambiente, igual aconteceu lá. A gente percebeu que ela estava sendo drenada energeticamente, né, por essas consciências que estavam lá saindo por esse portal. E aí a gente foi e falou assim, agora nós vamos correr atrás e descobrir aonde que esse aparelho estava ligado. E aí, galerinha, vamos lá, seguindo os cabos de onde ele vinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O pessoal, caraca, é uma usina nuclear. Literalmente. A gente via, porque parece piada, gente, mas quem já viu aqui nos filmes aquelas usinas nucleares americanas, russas, que ela tem uma espécie de cone. Lá em X-Men tem uma usina dessas. E em vários outros filmes tem. Naquele filme Dark também, né? Na série Dark também tem. Aí, era aquilo ali que a gente via, sabe? Lá no astral, e a gente, peraí, uma usina nuclear aqui, e ligado naquele aparelho lá. A hora que a gente foi olhar, aquele aparelho era um dos milhares que estavam sendo mantidos por aquela usina. E o objetivo era, além de roubar a energia de médiums, que aí esses médiums, por não terem conhecimento sobre essa situação, estavam todos aí afundados no tarja preta, tomando remédios, internados em clínicas, passando por um monte de dor e sofrimento nas suas vidas, ainda abriam os portais para que seres de outras dimensões pudessem vir e atuar na dimensão física. E produziam até efeitos físicos nas casas das pessoas onde eles se manifestavam. Não sei se você viu, há 2 segundas-feiras,
veio uma família inteira aqui no grupo para poder tratar, que as coisas entravam em combustão lá na casa, combustão espontânea. Você viu o tratamento aí, né? Pois é, esse tipo de coisa acontece. Infelizmente, não é todo mundo que consegue ver. Tem que ter um médico. Pois é. Conta tudo pra gente. E essa família procurou a gente porque eles desesperaram. Tanto que são evangélicos, gente. Para vocês fazerem uma base. O pessoal é evangélico. Eles falaram assim, não, ó. Já tentamos de tudo. Já foi pastor lá. Já foi um monte de gente. Já tentaram de tudo. Não conseguiram resolver o problema. Bateram aqui. Pega fogo tudo no sofá. Pega fogo em tudo lá na casa. E eles mostraram que, inclusive, mandaram até filmagem pra gente, assim, ó. Do nada o negócio pegou fogo. Não tinha ninguém nem perto. Sabe, eram os negócios mais doidos do mundo, esses efeitos físicos que aconteciam ali. Tanto que a primeira coisa que eu falei pra Cássia, quando ela citou o caso pra mim, eu falei, tem algum médium de efeito físico fortíssimo lá nessa casa, porque estão roubando a energia dele. Estão roubando a energia da pessoa. E não tinha, não tinha? Pois é. Oi? A família melhorou na casa dos avós, mas na casa dela ainda tá. Ela tem a pessoa que é uma questão, vai ver se A pessoa que é a médium que é a da questão. Porque, na verdade, pegava fogo em duas casas. na casa dos avós e na casa dela. Então aí foram ver onde ela estava, quando ela estava. Ah, aí ó, achamos o médium de efeito físico. Aí resolveu a questão da casa dos avós. Agora, Falou que agora segunda-feira ela pediu para vir porque na dela ainda não tá. na dela tá acontecendo. Porque aí ó, já descobrimos o fio da meada, né, para poder resolver. Já descobrimos quem é o médium de efeito físico que está doando energia para que esses fenômenos aconteçam, né? E com certeza a gente vai encontrar uma chapa quente lá. Com certeza. Então, faz esse tratamento, porque muitas vezes a pessoa está toda chipada, ela tem implantes para conexão de cabos de roubo de energia. Lembra do filme Matrix? Aqueles encaixes que eles conectavam os cabos nas pessoas? Pois é, a pessoa está cheia daqueles implantes ali. Ah, Odair, não é físico. Não vejo nada fisicamente. É tudo astral. É o corpo astral. E principalmente, qual é o grande gerador de energia do nosso corpo? Duplo etérico. Duplo etérico. Está no duplo etérico. Por quê? Porque o duplo etérico não é a sede dos nossos chakras. E os nossos chakras não são os captadores de energia e emanadores de energia, emissores de energia. Então, o duplo etérico está todinho cheio de equipamentos. Então a gente tem que recompor a situação e cuidar disso aí, certinho? Com relação aos tratamentos de pessoas feitos à distância, pode-se realizar o tratamento para pessoas que não estejam presentes no local. O importante é sintonizar com a sua energia vibratória. Para isto, pode-se citar o seu nome completo e endereço, mentalizando-se na pessoa. Uma pessoa de sua família presente no local pode estabelecer esse contato. Bem, nós, antes, quando a gente ia fazer os tratamentos à distância, a gente sempre pedia para que um membro da família pudesse vir para poder fazer o tratamento daquela pessoa. Primeira regra, se essa pessoa tem vamos dizer, está consciente, tem autonomia, a gente tem que pedir autorização dessa pessoa para poder fazer o tratamento à distância. Caso contrário, não havendo a possibilidade, aí alguém da família que seja responsável, que tenha um laço consanguíneo, vai se responsabilizar pelo tratamento dessa pessoa. Por exemplo, não tem como eu pedir um tratamento para um parente do Victor que está em coma. Tem? Não tem. Igual vou dar o exemplo para vocês desse senhor que foi tratado lá nos Estados Unidos, que estava na UTI entubado, né? A esposa dele pediu o tratamento para a gente. E aí a gente fez o tratamento dele à distância. Só que, com o passar do tempo, nós observamos que muitas vezes as pessoas eram de muito longe.
Não tinha como um parente ou alguém da família vir representá-lo. E aí foi onde nós optamos pelos tratamentos feitos à distância, no padrão que nós temos hoje no Ser Humana. Às vezes, quando dá, por exemplo, o caso do menino Christian, a família inteira veio o pai, veio avô, veio a avó, veio tio, veio tia, família inteira grudou para poder fazer o tratamento do menino aqui. E graças a Deus os resultados estão aí, né? Hoje ele já está lá se recuperando no CTI, está se recuperando da cirurgia. Uma vitória para a família, né? E então a família veio. Mas e quando essa pessoa é de muito longe? Como, por exemplo, esse caso lá dessa família lá nos Estados Unidos. Tem como eu virar para a esposa dele? Não, você tem que pegar o avião aí e vir aqui para poder a gente fazer o tratamento para o seu marido. O que nós aprimoramos nesse sentido? A conexão dos médiuns com aquele caso a ser tratado. Aí o que a gente faz? Isso que foi recomendado aqui. A gente lê o nome completo do consulente, a sua data de nascimento e o seu endereço ali durante o tratamento à distância. E um médium de captação psíquica recebe o agregado espiritual daquela pessoa. A gente desdobra aquela pessoa lá nos Estados Unidos, foi o caso desse senhor lá, desdobramos ele lá nos Estados Unidos, trouxemos ele em espírito, o seu corpo astral carregando todo o restante do agregado e acoplamos no médium aqui. E o médium teve toda a catarse, sentiu todos os processos que ele estava sentindo, todas as situações que ele estava sentindo lá. E a espiritualidade veio, a equipe médica da casa veio e fez o tratamento dele. Então hoje não há, claro, se pode, por exemplo, o Xerém, a mãe do Xerém interna, e ela pede um tratamento para a gente. Xerém, vem para poder você ser o elo de ligação do grupo com sua mãe. Perfeito, maravilha. Mas e quando é alguém que é de outro país, que é de outro estado, como a gente vem atendendo? Exatamente, não tem um representante aqui. Então fica complicado. Então nós ampliamos isso aí. Então hoje esse processo ele se realiza dessa forma. E com resultados fantásticos, gente. É incrível. Infelizmente a Graciane não está aqui, ela foi cumprir uma missãozinha ali, mas ela presencia esses tratamentos lá na sala. Por quê? Porque a equipe espiritual, geralmente, o médium de captação sou eu, então eu recebo o agregado e a equipe espiritual pede, quando há necessidade de intervenção de um aparelho, pede a intervenção da Graciane para poder fazer o tratamento das pessoas. É fantástico, gente, o resultado é maravilhoso. Vocês não fazem ideia do potencial que tem. Agora a gente tem que ter consciência também, né? Que é igual aquela coisinha que eu falei na aula passada. A questão do que pode ou não pode ser tratado na apometria. Porque continua entrando em contato com a gente pessoas querendo pedir tratamento, por exemplo, a minha vida financeira está bagunçada. Eu estou precisando de um norte para poder controlar minha vida financeira, porque eu trabalho, eu ganho bem e não consigo juntar dinheiro, não consigo prosperar. Aí a gente vai e fala para a pessoa, olha, isso aí é um caso típico de Umbanda, onde você vai consultar com uma entidade, um Exu, uma Pombagira, um Preto Velho, um Caboclo, um Herê, e essa entidade vai entrar no seu campo e vislumbrar o que está te travando, e vai destravar. A apometria é um conjunto de técnicas para cura. Então o termo já fala cura, seja ela mental, emocional, física ou espiritual.
Então nós vamos fazer o tratamento quando for um processo de cura com a apometria. Daí, obsessão pode ser tratada na apometria? Deve. Autoobsessão pode ser tratada na apometria? Deve. Problemas de saúde, seja ele de que tamanho for, se for psíquico, se for físico, um câncer, uma unha encravada que nunca sara, sim. Porque às vezes, igual já teve gente que me questionou, mas Odair, uma unha encravada que nunca sara, você não acha que isso aí é algo muito insignificante? Manda essa mulher procurar um podólogo e resolve esse problema. Eu falei, não, vamos abrir a frequência dela. A hora que a gente foi verificar, aquela unha que nunca desinflamava, era um processo para provocar dor naquela pessoa, para que aquela pessoa ficasse aprisionada em casa e não pudesse sair. É igual uma senhora que foi tratada um dia aqui, que ela estava com um cravo, literalmente um cravo, fincado no pé, atravessado no pé. E ela não conseguia sequer pôr o pé no chão, de tanta dor que ela tinha no pé. Aí nós abrimos o campo dela, verificamos, foi verificado que existia esse cravo foi retirado, foi tratado o corpo astral dela, essa mulher desceu da maca, batendo o pé no chão e falando, gente, isso aqui é um milagre. Eu não estava conseguindo pôr o pé no chão. Gente, eu estou batendo o pé no chão. E parece até brincadeira, mas ela sambou. As meninas quase morreram de rir, né? Ela sambou. Gente, olha aqui que maravilha, e sambou. Depois que foi retirado. Então, às vezes, aquela dor que a gente acha que é insignificante, para mim pode ser insignificante, uma unha encravada. Mas para o Victor pode ser uma dor eterna. Dói demais da conta. Então a gente vai cuidar, certo? Então a gente trata sim. Não tem essa história de, procura um podólogo por causa da unha encravada. Não, é um problema de saúde. Se não sara, já desencravei N vezes e não resolve. Então vamos buscar. E inclusive, para essa pessoa que o caso da unha encravada, foi orientado que ela estava com problema circulatório. Que o sangue não estava descendo suficientemente para levar anticorpos e levar todos os princípios ativos que tem no sangue para poder processar o processo de fazer aquele processo de cura, de autocura do nosso corpo, né? Não estava chegando lá no pé dessa pessoa. Ela estava com um problema circulatório. E foi orientado para que essa pessoa fizesse um tratamento natural, coisa mais simples do mundo, né, para poder dar uma melhorada no seu sistema circulatório, para que ajudasse no processo de cicatrização. Em 10 dias o pé da pessoa estava sequinho. 10 dias. Uma pessoa que vinha sofrendo há anos. Igual uma amiga nossa que, eu não vou citar o nome dela, né, Wilma? Que vinha sofrendo com uma tosse, 6 anos, né, Wilma? Que vinha sofrendo com uma tosse há 6 anos. E eu ainda me lembro da Wilma aqui nas primeiras aulas dela tossindo. Exatamente, eu lembro da Wilma nas primeiras aulas que ela vinha tossindo. 6 anos, gente. Vocês já pararam para pensar o que é 6 anos tossindo? Aquela tossezinha, e é aquela tosse seca de cachorro, né, Wilma? Que parece tosse alérgica. A Wilma já tinha ido em tudo quanto é tipo de especialista. Tinha procurado todo tipo de tratamento. Eu tomei tanto remédio na minha vida. Tomou todo tipo de remédio. E inclusive fez tratamentos espirituais também, né, Wilma? Pois é, mas aí vem a questão. Daí, por que lá onde ela fez esses tratamentos espirituais, não acharam o X da questão e trataram? Porque em matéria de tratamentos espirituais existem níveis frequenciais. Por isso aqui, a energia vibratória tem que ser sintonizada na frequência certa. E dentro da apometria, nós temos a técnica lá de sintonização, de harmonização frequencial. Então é por isso que dentro da apometria a gente consegue identificar coisas que nos outros centros não conseguem.
Odair, igual aquela senhora que eu falei para vocês do cravo no pé, fincado no pé, ela pertence a um grupo de Umbanda. Como que lá no grupo de Umbanda que eu frequento, eu passo com as entidades, não tem nada? Por quê? Eu passo lá com as entidades e a entidade não consegue identificar nada. Aí eu falei, porque elas não estão se movendo em faixas vibratórias diferenciadas. Elas trabalham numa determinada faixa. De repente, esse sistema está numa faixa muito baixa. E aí ele não consegue ver. É igual aquele exemplo que eu cito para vocês do caso dos livros lá do André Luiz, em que ele narra que uma equipe espiritual estava dentro de uma sala, dentro de um ambiente, uma equipe de socorro, junto com vários espíritos obsessores, e aqueles espíritos não conseguiam vê-los, porque eles estavam numa frequência diferente, no mesmo ambiente, só que numa frequência diferente. Como, por exemplo, está acontecendo aqui agora. O Victor está aqui na frequência de 4D. Ele está aqui nas 3D, que é altura, largura e profundidade, tá? Terceira dimensão é por isso o nome, né? E ainda tem a consciência. Então, a 4D, uma dimensão consciencial. Que aí o Victor tem consciência a respeito da densidade da matéria. Perfeito, ótimo. Mas em torno do Victor, a hierarquia espiritual do Victor está toda ao redor dele. Só que estão numa frequência que vocês não veem. Estão 5D, 6D, 7D. O Victor tem mentor de 8D. Tem... No caso, a apometria é como se fizesse um scanner da frequência. Eu não vejo, mas eu sinto. Não vê, mas sente, né, Victor? Exatamente. A apometria, ela localiza o problema. Faz um scanner no campo energético da pessoa para poder identificar onde que está o problema, em qual frequência que está o problema. Exatamente. E muitas vezes, essa pessoa tem problemas em várias camadas frequenciais, em várias dimensões e subdimensões. E, inclusive, a gente tenta explicar isso para as pessoas com relação aos corpos, né? Que cada corpo do nosso agregado espiritual, ele vibra numa frequência diferenciada, cada vez mais sutil conforme vai se elevando. O físico é o mais denso, duplo etérico, semimaterial, astral já é uma matéria quintessenciada, aí vai subindo para o mental concreto, mental abstrato, búdico, átmico, causal, morontial, vai embora, não é? Perfeito, ótimo. Aí o negócio é o seguinte, num tratamento de apometria, a gente vem e identifica alguns artefatos no duplo etérico e trata. Num outro tratamento de apometria, a gente pode identificar algo no mental concreto, que está afetando o campo mental da pessoa. Trata. Numa outra apometria, nós podemos identificar algo no corpo búdico dele, que está inserindo hologramas no seu registro acástico. E essa pessoa está vivenciando hologramas de encarnações holográficas. É aquele caso que eu citei para vocês, de encarnações holográficas que querem nos prender na culpa, que querem nos prender no remorso. Que aí toda encarnação que abre a sua frequência é uma encarnação em que você fez algo muito ruim. Seria um fragmento nosso? Oi? Seria um fragmento nosso? Não, essa encarnação aí é holográfica mesmo. É holograma para te manter na culpa, para te manter aprisionado na roda de Sansara. Entendeu? Eles fazem isso, eles implantam programas holográficos dentro do nosso corpo búdico. Pode acontecer o inverso também? Sim, essa semana uma pessoa me citou um caso que é que ele, assistindo a aula, e eu falando sobre essa questão das encarnações holográficas, o cara entrou em contato comigo. Dair do céu, eu conheço um cara que é exatamente o que você falou sobre encarnações holográficas. O negócio é o seguinte, toda vez que abre a frequência do cara, ele foi faraó, ele foi rei, ele foi sultão, ele foi
top da galáxia, o cavaleiro negro. Ele sempre foi top da galáxia. E eu observei que isso está trazendo vaidade para ele. Ele está ficando vaidoso. Mas só que aquilo não é nada. Nada, nada. Mas aí se acha, entendeu? Ele tá de queixo em pé, ele é erguido, porque ele olha as pessoas por cima assim, ó. E realmente, eu conheço um caso assim, eu falei, pois é, filho, isso aí é reencarnação holográfica. Eu já fico desconfiado. Só encarnação top, encarnação holográfica, isso é holograma, para poder trabalhar a vaidade da pessoa, exacerbar o orgulho, e essa pessoa continua amassando barro aqui na roda de Sansara. Então, aí, cada vez a gente vai resolver uma questão assim. Por isso que a gente sempre fala para as pessoas com relação ao tempo entre uma abertura de frequência e outra. Para que essa pessoa dê tempo ao tempo. Não adianta você vir numa segunda-feira ou numa sexta-feira e passar por um atendimento de apometria e achar que no sábado você vai levantar outro ser humano. Acontece, tá? Não vou dizer que não aconteça. Mas a grande maioria é necessário um período para que o seu campo energético se adeque àquele novo padrão de vibração. Aquele novo padrão vibratório. Então você não vai melhorar, você fez apometria na sexta, no sábado, já teve, viu gente? Gente que fez apometria na sexta, me ligou no sábado e falou, ó, daí minha dor de cabeça não passou. Eu falei, mas peraí também, vai devagar, respira. Deixa a energia fluir. Foi retirado o aparelho que estava causando a dor? Foi. Mas espera que a energia vai acontecer. E aí é onde a gente pede às pessoas que elas esperem o resultado. Por isso é que entre um atendimento e outro, a gente chega a determinar até que entre um atendimento e outro, a pessoa espere até 90 dias para poder receber a mudança, perceber a mudança no seu campo energético. O mínimo é 21 dias. E aí tem gente que às vezes quer que a gente faça uma apometria por sexta-feira. E quer resolver milhares de anos de urucubaca em 15 dias. Não, aí eu faço 3 apometrias e saro. Não é assim que funciona. A gente tem que esperar o processo agir. Né? Então a gente sempre fala, ó, presta atenção nos próximos 21 dias. Como que vai ser a mudança no seu campo energético. Depois desses 21 dias, você vai esperar aí mais 60 dias para que essa mudança no campo energético venha a atuar na sua vida como um todo. Não é de uma hora para outra. É igual uma pessoa que buscou a gente para poder fazer um tratamento de vesícula. Estava com cálculo na vesícula. E aí a gente foi e fez o tratamento. E no dia do tratamento foi feita a quebra da pedra astral, viu gente? Que não foi feito fisicamente. A quebra da pedra astralmente com um laser. Para que essa pedra fosse desintegrada, ela foi quebrada, né? Com o laser. E essa quebra iria descer para o corpo físico. Aí essa pessoa, depois de alguns dias, acabou que ela se submeteu à cirurgia, porque já estava marcada, e inclusive me perguntou, Daíra, eu faço ou não faço a cirurgia? Faz sim, sem dúvida, pode fazer. Ah, então eu posso fazer? Pode fazer. Aí ele foi e fez a cirurgia. Ele mesmo falou para mim, ó, Daíra, os médicos ficaram bestas, porque não existia, igual eu já vi várias cirurgias de vesícula, que as pedras são enormes. Não, a minha estava toda esfarelada, a pedra. Estava toda esfarelada. Aí eu fui e falei para ele, pode ser que já estava fazendo efeito o tratamento astral que migra
para o físico, já estava começando a fazer efeito no seu físico. E de repente, talvez, se essa cirurgia fosse mais para frente, talvez não houvesse a necessidade de você fazê-la. Mas já fez? Tá beleza? Vida que segue. Ele, não, o importante é eu estar vivo aqui. Tá tudo beleza. Então, há a necessidade de aguardar um pouco. Aguardar essa questão do resultado. Não adianta você querer resolver em 15, 20 dias algo que vem nessa encarnação, te atormenta desde criança, desde que você nasceu. Não adianta. Não vai resolver em 15 dias. Vai levar um tempo, até para que não haja um choque muito grande no seu campo energético. Né? E é igual eu falei para um amigo meu, falei para ele, olha cara, eu comecei a fazer tratamentos espirituais ainda criança. E até hoje eu faço tratamento espiritual. Segunda-feira passada eu não recebi um tratamento aqui e punk! Então, tem 40 anos que eu recebo tratamento espiritual. E ainda estou fazendo tratamento espiritual. Porque são milhares de anos de sujeira lá para trás. De conexões erradas, de pactos, de contratos. Contratos reencarnatórios. Contratos feitos nessa vida. Então, tem muita coisa para limpar. E realmente isso deve ser levado em conta. A restrição do tratamento à distância. Como que o tratamento à distância tem que ser feito embasado nessas observações? A única restrição do tratamento em distância é em relação ao desdobramento do corpo etérico, o duplo etérico. Que como visto no curso básico, para que isto ocorra, é necessário a pessoa estar próximo do médium a uma distância de até 8 metros. Quando a gente verifica que a questão energética a ser tratada é no duplo etérico da pessoa, a gente não desdobra o duplo etérico e traz. Porque pensa, eu trazer o duplo etérico de uma pessoa que está na França. Não dá. Então, vai dar problema. Por quê? Lá na aula do curso básico a gente explicou, né? Não é o duplo etérico que faz o nosso corpo funcionar, não é o que organiza o nosso sistema energético todinho, é ele que é o no-break que faz o nosso corpo funcionar, independente ou não do restante do nosso agregado estar ou não presente. Por exemplo, você dorme, o seu agregado espiritual vaza, do corpo astral para cima vai fazer viagem astral. Tinha um irmãozinho hoje que ele estava contando para mim aqui as aventuras astrais dele, né? Então, o seu corpo astral vai viajar, mas o seu corpo fica funcionando aqui. O que garante o funcionamento desse corpo? O duplo etérico. Então, ele não pode se distanciar a uma distância maior do que de 8 metros. Então, quando o consulente está aqui presente, beleza, ótimo, desdobra ele está lá na maca recebendo um reiki, passando por na câmara, qualquer coisa assim, beleza. Aí ele é desdobrado e trazido o duplo etérico aqui para a mesa. Ótimo, perfeito, 8 metros. Mas, se for uma distância maior, a gente não desdobra o duplo etérico dele. Então, como que a gente faz? A equipe vai. Então é a equipe que vai até o duplo etérico dele para poder fazer a retirada de aparelhos, de implantes, de peia energética, de drenos, tudo isso. Equilibrar o duplo etérico, desbloquear os chakras, equilibrar os chakras. É a equipe que vai em desdobramento, certo? Para evitar que essa pessoa tenha algum tipo de desgaste energético. Igual, por exemplo, hoje nós entramos em contato com um consulente que ele mora no interior de São Paulo, e ele pediu um tratamento à distância. Aí nós fomos e falamos para ele, olha, você tem que ficar em sintonia entre 20 e 22 horas. Ele, às 21h45 eu começo no meu trabalho. Aí nós falamos para ele, aí complicou. Porque inclusive o trabalho dele é dirigindo van. Ele faz o transporte dos funcionários de uma empresa. Falei para ele, cara, nós vamos ter que espremer
para poder fazer esse atendimento seu antes das 21h45, porque pode ser que ao desdobrar você e trazer seu agregado espiritual, você possa ter alguma reação, principalmente ele que é médium full. Você pode ter alguma reação lá onde você estiver. Já pensou se você estiver no volante da van cheio de funcionário lá atrás? Então a gente tem que observar essas coisas também, certo? Com relação ao tratamento à distância, outra coisa muito importante é com relação à questão da autorização para um tratamento à distância. Se não for a própria pessoa quem pediu o tratamento à distância, nós temos algumas restrições que a gente fala muito delas, né? Igual, por exemplo, eu só faço tratamento à distância para uma pessoa que não pediu, se essa pessoa for uma criança e se o pai ou a mãe ou os dois pedirem o tratamento. Se for um adulto, esse adulto tem que pedir. Mesmo sendo filho, mesmo sendo... a Flávia tem a filha dela que é adulta. Se a Flávia vier e falar para mim, Odair, eu queria fazer uma apometria para minha filha. Flávia, fala para ela entrar em contato com a gente. Ah, mas ela não... ela só falou que... Não, ela tem que entrar em contato com a gente. Ah, mas ela não tem... nem que ela faz sinal de fumaça. Manda fax, qualquer coisa, mensagem, mas eu preciso. Igual já teve vez de eu virar para a pessoa e falar assim, beleza, sua mãe não consegue ligar, grava um áudio dela pedindo o tratamento. Eu fiz isso com um rapaz lá de Minas essa semana. Aí ele foi e perguntou, mãe, a senhora quer um tratamento de apometria? Ela, quero sim, eu gosto muito. Eu falei, não, então beleza, ótimo. Está concedido o tratamento de apometria para sua mãe. Mas quando é adulto, a gente exige que a pessoa entre em contato, certo? Ah, Odair, mas a pessoa não tem como ela entrar em contato com você. Aqui é uma situação bem interessante, por exemplo, que está em estado de coma. Não tem como ele te pedir, ele tem como, ele está lá entubado na UTI. Não tem como ele pedir. Ótimo, então algum representante ligado a ele, alguém responsável por ele, vai pedir, né? Aí pode ser o pai, pode ser a mãe. Se essa pessoa tem cônjuge, a melhor pessoa para pedir é o cônjuge. Igual o caso desse casal lá dos Estados Unidos, que o cara estava entubado na UTI, a esposa entrou em contato pedindo, beleza, faz o tratamento na boa. Mas se a pessoa ainda tem autonomia para pedir, é ela quem tem que pedir. Igual teve uma mãe outro dia que entrou em contato com a gente pedindo um tratamento para o filho que usa droga. Na verdade não foi a mãe, foi a irmã. Aí eu virei para ela e falei, olha, ele tem que entrar em contato com a gente, ele tem que pedir o tratamento, tá? Infelizmente é ele quem tem que pedir. Aí ela foi, que eu ainda perguntei para ela, como que é? Ele tá afundado na droga, Zé Droguinha, que tá em situação de rua, noiado, completamente subjugado pela droga? Não é tanto assim não, mas é viciado, é dependente químico e dependente de álcool também. Não, então dá para ele conversar numa boa? Não dá. Não, então tá bom, passa o meu telefone para ele. E o cara entrou em contato comigo. Entrou e pediu. E realmente ele falou direitinho. Sou dependente químico, sou alcoólatra, eu estou em desespero porque eu já fui internado várias vezes e não resolveu, já fiz vários tratamentos e não resolveu. E, por favor, vê o que vocês podem fazer para me ajudar. Falei, de boa, dá para te ajudar de boa. Então vamos fazer seu tratamento? Vamos. Fizemos o agendamento para o tratamento dele. Na boa. Então dá para a pessoa pedir. Já teve uma pessoa que pediu para mim porque o irmão dela estava internado numa clínica. Falei para ela, ótimo, o dia que você for lá na clínica, grava um áudio dele pedindo o tratamento para mim. Grava um áudio. Porque se ele não quiser o tratamento, ele não quer, e eu vou lá e interfiro na carga kármica dele, no livre-arbítrio dele, eu vou responder. Aquele texto que eu coloquei no grupo outro dia, né? Só ajuda quem pede.
Não seja metido, achei massa demais. Não seja metido, não queira resolver os problemas do mundo, né? Eu mandei aquele texto dentro de um grupo de Umbanda que eu participo aí e gerou a maior polêmica do mundo. Teve gente que foi contrária, teve gente que foi a favor e tudo mais, mas a grande maioria realmente concordava. Fala assim, ó, não se mexe em cumbuca alheia, sem autorização, sem a pessoa pedir. A grande maioria, principalmente os sacerdotes, sabe? Não mete a mão em cumbuca alheia, não. Inclusive porque o texto fala da carga kármica que é o rebote, né? A carga kármica que eu puxo para mim. Então, aí o pessoal apoiou o texto lá, eu gostei da ideia. Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso aí, certo? Não adianta, por exemplo, a Itálita chegar e falar, Odair, faz uma apometria para o Sebastião. Eu falar, Itálita, pede o Sebastião para entrar em contato comigo. Para não acontecer igual já aconteceu com a gente aqui, da pessoa virar e falar assim, Odair, eu queria que você fizesse uma sessão de apometria para minha filha. Ah, certo, pede a sua filha para entrar em contato comigo. Não, mas ela não vai entrar em contato, não. É por quê? Porque ela é pastora evangélica. Você tá doida, mulher? Não entrar nessa caixa de marimbondo de jeito nenhum. A mulher pastora. Ela tem toda a hierarquia espiritual dela, tem toda a egrégora dela lá, e eu vou meter a mão nessa cumbuca? De jeito... Ah, mas é porque ela está em depressão. Pois é, a hora que ela sentir que o trem apertou, ela vai procurar a gente. Mas por enquanto eu não vou meter o bedelho não. Sim? Daí, eu perguntei no grupo e eu continuo meio com dúvida. Eu tenho duas pessoas muito próximas a mim que eu tenho a impressão que elas nunca vão querer o tratamento porque os obsessores nunca vão deixar. Uma delas eu tenho certeza que está bem obsediada. Existe alguma coisa que eu possa fazer? Oração e vibração nunca é demais. Mas certo? Eu não posso orar tipo, Senhor, tira o obsessor dela. Não. Porque é o seguinte, é carga kármica, é livre-arbítrio dessas pessoas. E por mais que a pessoa esteja bem obsediada, tá com Odair, é possessão 24 horas por dia, possuída. Beleza, ótimo. Aí já é outros 500. Mas se é uma pessoa que, por exemplo, trabalha, vive a vidinha dela lá e tal, sabe? Tem os momentos de lucidez, conversa com você na boa e fala, chora a vida, chora as patacas, sabe? Minha vida tá muito difícil e tal. Aí você pode virar e falar assim, olha, tem um tratamento aí chamado apometria, que é bom, é um tratamento que ele é independente de religião, que pastor evangélico sabe utilizar a técnica e mãe de santo do candomblé também já fez curso com a gente. Então, se você quiser, você pode pedir o tratamento para eles lá. Beleza? Ótimo. Agora, interferir na carga kármica de uma pessoa, não mete a mão. Não se envolve. Não se envolve, tá? Porque é complicado esse tipo de coisa. É igual eu falei, no caso do Zé Droguinha, que já está em condição de rua, que está totalmente dominado pelo vício, certo? É 24 horas na noia, está em condição de rua. É aquela pessoa que perdeu completamente a autonomia. Beleza. Aquela pessoa que está em estado de plena subjugação, é possessão espiritual 24 horas por dia. É aquela pessoa que está lá na clínica internada, amarrado, incorporado. Aí beleza, ótimo. Mas mesmo assim, algo muito importante, tem que ser alguém com um laço consanguíneo bem próximo para pedir. É um filho, é um marido, é uma esposa, é um irmão, é um pai, é uma mãe. Não é, é minha prima, minha tia, é meu cunhado. Já teve, tu faz tratamento com meu cunhado. Negativo, fala pro seu cunhado vir cá, tá? Então, isso é muito delicado, gente. A gente não pode se envolver na energia de outra pessoa sem essa pessoa permitir, tá? Mas é evangélico, o problema é dela, vai procurar a igreja dela lá. Hoje o pai Ranieri,
que é um cara que eu vejo que ele tem um conhecimento muito grande sobre a Umbanda, apesar de ser um cara bem novo, ele tem um conhecimento muito grande, parece que nasceu umbandista, ele falou bem claramente, ótimo, então chega na pessoa e pergunta, escuta, qual é a sua fé? Qual religião que você acredita? Eu acredito no catolicismo. Então vai na igreja e faz uma novena. Faz uma novena para Santo Expedito, faz uma novena para Nossa Senhora, faz uma novena para São Miguel Arcanjo, faz uma novena para Jesus, vai na igreja católica. Não, eu gosto de igreja evangélica. Então vai na igreja evangélica, faz uma campanha. Vai na igreja universal, faz uma sessão de descarrego. Vai na campanha dos 318 pastores. Faz alguma coisa. Você não pode ficar sentado esperando o mundo acabar. Oi? Ué, quando é ateu, procura terapia. Igual, por exemplo, teve um rapaz lá do Chile, foi até interessante você falar isso. Um pessoal, uma família lá do Chile, que eles são todos cientistas, a família inteira é de cientistas. O pai é professor de física quântica na universidade. Então, ateu de pai, mãe, parteira. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus para nada. Religião para eles é zero. Sabe? 0, 0, 0. Principalmente que eles têm um ranço de religião por causa da situação que foi lá no Chile durante a ditadura chilena. Que a Igreja Católica apoiou a ditadura do Pinochet lá, então as pessoas pegaram ranço da Igreja Católica. Porque ela foi a única igreja que podia ser, a única religião que podia ser exercida no Chile durante a ditadura Pinochet lá. Então, o povo pegou ranço da Igreja Católica lá. Aí, o que acontece? A pessoa foi e entrou em contato comigo. Aí eu fui e falei assim, esquece reencarnação, esquece religião, esquece espiritismo. Vamos falar de física quântica. Vamos falar de energia. Você acredita que você é feito de células que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, que são feitos de núcleo e eletrosfera, prótons, nêutrons, elétrons, tudo isso, né? Não, com certeza, ótimo. Então vamos falar de energia. E fui falando de energias para ele. Aí eu falei assim, vem uma energia externa e interfere no seu campo energético e mexe com você, mexe com a sua energia, te desequilibra. Então, essa energia intrusa, ela tem que ser retirada. E usei a teoria da dupla fenda para ele e expliquei, falei para ele, você conhece a teoria da dupla fenda, né? O experimento da dupla fenda? Não, conheço, com certeza. Falei, pois é, então você sabe que um elétron, ele tem consciência. Ou seja, energia tem consciência. Então, essa energia intrusa é uma consciência intrusa que veio para interferir no seu campo energético. E ela precisa ser retirada. Concorda? Concordo, ótimo. Então, você aceita fazer o tratamento? Beleza? Ótimo. Agora que você entendeu? Não, aceito, quero sim. Ótimo. Fizemos o tratamento. É um rapaz que ele tinha dado um surto psicótico dentro da universidade. Foi um caos lá, sabe? E aí fizemos o tratamento dele aqui. A família inteira está encantada. O resultado do tratamento dele foi top da galáxia. Tanto que agora tem uma senhorinha que é mãe da mãe dele, a avó dele, está com câncer. A mãe dele pediu o tratamento para a gente, para a mãe dela. Falei, não, daí o meu filho, o resultado do tratamento dele foi fantástico. E ainda mais que você explicou tudo em matéria de ciência, em física, energia. Ele entendeu tudo, aceitou o tratamento e compreendeu tudo. Tá pianinha, acabou, não tá tomando remédio, não tá fazendo tratamento psiquiátrico, não deu mais nenhum tipo de surto, tá uma maravilha. Pronto. Então, a pessoa é completamente desvinculada de religião. Então procura um terapeuta quântico que trabalha com cura quântica estelar, que trabalha com cura prânica, que trabalha com apometria clínica, que trabalha com radiestesia, que trabalha com reiki. Que tudo isso aí que eu acabei de falar para você é completamente isento de religião. E inclusive se a pessoa vem aqui e vai receber um tratamento com a gente nunca pergunta qual a sua religião para pôr na ficha. Nunca. Qual a sua religião? Qual o seu credo? Aí muitas vezes quando a gente vai dar o feedback a gente pergunta, escuta,
Qual a sua crença religiosa? Não, eu sou evangélico. Não, então eu vou conversar com ele na linguagem que o evangélico entende. Não, eu sou católico. Eu vou conversar com ele na linguagem que o católico entende. Não, eu acredito em reencarnação. Ah, não, então agora ficou mais fácil. Vamos lá. Aí eu falo, olha, você hoje está vivendo uma experiência reencarnatória. Você hoje é o Victor. Você está com 48 anos. 49? Você está com 49 anos e está consolidando a sua personalidade atual, que é um professor no CEMEI, né? Apômetra, espiritualista, universalista e tudo mais. Ótimo. Na última encarnação, na última experiência que você teve, você foi um pirata. Na existência anterior, você foi um padre. Na existência anterior, você foi um escravo. Na existência anterior, você foi um odalisca. E todo esse registro de existências compõe o seu registro acástico. É como se fosse um arquivo que guarda todas essas lembranças. E aí, em algum momento, houve uma dissociação de uma dessas lembranças e ela começou a te prejudicar. Como, por exemplo, a personalidade, a lembrança, o nível de consciência do escravo. E aí, aquele escravo que morreu, por exemplo, no tronco, levando pancada, agora está provocando dores nas suas costas. Morreu com problema pulmonar, morreu com problema pulmonar, aí traz falta de ar, ansiedade, aí a pessoa tem bronquite, tem asma, precisa ficar usando bombinha. Então a gente passa tudo isso para a pessoa, fica bem mais fácil, né? Mas se for necessário conversar com a pessoa, por exemplo, numa linguagem do evangélico, beleza, eu cato a Bíblia e mostro para ele na Bíblia. Tudo que foi tratado nele, na boa. Mostro na Bíblia. Igual o dia que meu pai, que é evangélico, virou para mim e falou para mim que ele acreditava que tudo que eu fazia era uma coisa de Deus, porque eu ajudava muitas pessoas, ele via as pessoas serem ajudadas, mas que eu podia fazer isso dentro de uma igreja evangélica. Falei, se eu fizer dentro da igreja evangélica, só evangélico que vai ser tratado. E eu quero tratar as outras pessoas também. Então, vamos fazer um negócio. Eu fico num lugar onde a gente não escolhe religião. Pronto. Qualquer pessoa pode ser tratada. E eu vou falar um negócio para o senhor. Tudo o que eu faço, eu tenho como exemplo Jesus. Jesus não curava as pessoas? Impunha as mãos para as pessoas e curava as pessoas? Sim. Pois é, eu imponho as mãos para as pessoas e a espiritualidade cura as pessoas através de mim. Jesus não falava das verdades espirituais para as pessoas? Sim, eu falo as verdades espirituais para as pessoas. Jesus não conversava com espíritos, que lá eram chamados de demônios, ele não trocou ideia com a legião, perguntou quem era eles, e eles não falaram que o nome deles era legião, se ele queria um nome era legião. Pois é, então eu também converso com espíritos. Eu só não chamo eles de demônios. Porque você chamar um espírito obsessor de demônio é você chamar um cabo de general. Então eu não faço isso. Mas eu trato ele na boa. Então, o que eu faço que Jesus não fez? Para que o meu comportamento seja errado? Não, se for olhar por esse ângulo, nada. Eu falei, pois é. O bom seria se você tivesse o conhecimento também. Seria maravilhoso. Uma quantidade de igreja. Nossa! Você acredita que teve um amigo nosso que ele falou para mim que a intenção dele era aprender todas as técnicas apométricas e levar isso para dentro das igrejas evangélicas? Ele falou assim, daí ele ainda brincou, né? Ele falou assim, eu tenho pinta de pastor. Realmente tem, ele tem pinta de pastor. Ele falou assim, eu penso em ir para uma igreja evangélica e começar a ensinar essas coisas para eles lá. Falei, só que você não pode falar em reencarnação, você vai ter que falar em ressurreição. E vai ter que mudar alguns termos, mas se você quiser, você consegue. Agora, já teve pastor evangélico, pastor assembleiano, que fez curso com a gente aqui, pastor de uma outra denominação, que já fez curso com a gente aqui, pastor Jesus, da Igreja Assembleia lá de Anápolis, já fez curso com a gente. E um outro pastor de uma outra igreja também já fez curso com a gente aqui. E eles utilizam essas técnicas dentro dos trabalhos deles lá dentro da igreja. Na boa.
Só que lá eles não vão falar que são técnicas apométricas. São técnicas de evangelização que eles utilizam lá para poder expulsar demônio, para poder fazer tratamento, para curar as pessoas e tudo mais. Incrível, né? Aí esses pastores que fazem esses cursos, aí quando tem gente precisando, que eles fazem oração, o pastor ali cura. Tem um poder. Outro dia teve um pastor que entrou em contato comigo e ele falou para mim, Odair, eu estou com um problema sério na minha igreja. As pessoas estão deixando de ter fé em Deus para ter fé no pastor. As pessoas estão deixando de acreditar que Deus usa qualquer pessoa, que acha que Deus só me usa. Porque lá, quando a gente vai fazer a unção das pessoas e orar pelas pessoas, passar o olhinho ungido e orar pelas pessoas, aí eu fico no centro, um diácono de um lado e um presbítero do outro. Só a minha fila vai lá no fundo da igreja, dos outros dois vazia. Porque o povo fala, a oração do pastor é mais forte. E eu tenho que tirar esse ranço de dentro da minha igreja. Cara, eu pirei, eu falei, nossa, que top, gente, um pastor falar assim. Porque geralmente o cara quer ser popstar, né? Ele não, ele falou, eu quero tirar esse ranço de dentro da minha igreja. Encontrar pastor desse jeito. Pois é, ele falou de jeito, eu quero tirar esse ranço de dentro da minha igreja. E aí provam tanto que as pessoas elas estão perdidas, né, na própria fé delas. Uhum. Então ela não vai nem no outro, que é auxiliar do pastor. Exatamente. Que é ir no pastor. Saturar o pastor. Exatamente. E é por isso que aqui no Seu Mana, dentro dos trabalhos da segunda-feira, que é o trabalho da Umbanda, os dirigentes não recebem entidades para atender. Porque é um perigo isso. Porque vocês podem observar naqueles centros onde o dirigente recebe a entidade e senta num banquinho para atender, todo mundo quer passar com ele, porque eles acreditam que as entidades dele são mais fortes, que a oração dele é mais forte, que o tratamento com ele é que vai ter eficácia e não com os outros membros da casa. Aí todo mundo quer passar com ele. E aí tem certas casas, não digo que sejam todas, que começa aquele processinho de seleção, em que apenas alguns contemplados vão passar com o dirigente, porque o dirigente não dá conta de atender todo mundo. Então, aqueles selecionados, que geralmente são aqueles que fazem doações vultosas para o centro, são aquelas pessoas que ajudam, né, de alguma forma, pessoa que tem renome, chega lá um deputadão, o deputado vai passar com o dirigente, né? Então, para não acontecer isso, aqui no Seu Mana o dirigente não atende. Os dirigentes não atendem. Primeiro porque quando eu recebo uma entidade, por exemplo, um preto velho, sento lá no meu banquinho, vem cá, Mizefi, vamos fazer os atendimentos. Ótimo, eu vou atender 5, 6, máximo 10 pessoas, certo? De um total de 50, 60, 70 pessoas que passaram na gira naquele dia. Aí eu atendi só 10. Agora, se eu estou à disposição de toda a equipe, eu assessoro 60, 50, 70 pessoas, porque eu estou auxiliando, eu estou prestando atenção, eu estou comandando a gira. Eu estou comandando a gira. Otimizando o trabalho. Exatamente, eu estou comandando a gira. Então, preciso de um doutrinador, igual, por exemplo, na gira nossa aqui, quem fica responsável pelo trabalho do Congá é a Cássia. Então, uma entidade, precisa de um doutrinador, a Cássia, Victor, corre aqui. Precisa de um médium de captação, fulana, corre aqui. É desse jeito, sabe? Preciso de um médium de doutrinação, Drica, corre aqui, ajuda aqui. A Cássia tem controle sobre o trabalho, todinho. Ela tem controle sobre todo o trabalho, ou seja, ela atendeu todo mundo. Ela ajudou todo mundo. Se ela tivesse ali incorporada com a preta velha, sentada num banquinho, ela ia atender 5 pessoas. O efeito ia ser bem menor. E ainda iria acontecer esse risco de haver esse endeusamento da entidade que se manifesta através do dirigente da casa, né? Então, o certo é o dirigente do trabalho não incorporar. Ou se ele incorpora e vai assessorar todo o trabalho. Não é sentar no banquinho e atender 5 pessoas.
Porque aí ali vai haver o monopólio. E ainda corre o risco de acontecer isso aí, ó. Lá no portal, às vezes tem gente que só quer passar nas imagens, que ela fica lá também. Exatamente. Passa com a rica. Não tem isso não. Pois é o que manifestar, não é? Pois é. Aí a pessoa acaba, não, eu vou passar com a entidade do dirigente, porque aí as entidades que trabalham com o aparelho do dirigente são as entidades diretoras da casa. Então são entidades mais fortes, mais poderosas. O dirigente tem mais conhecimento, então eu quero passar com ele. Então, para não acontecer isso, para não ficar endeusando dirigente, e aí dirigente que começa a se empolgar, e aí ele quer aparecer perante o corpo mediúnico, aí ele começa a usar uma roupa diferente, ele começa a usar uma túnica diferente, numa cor diferente, ele começa a usar guias e mais guias no pescoço, a ponto de ele ficar até emborcado de tanta guia no pescoço. A vaidade vai tomando conta, vai lá no teto, fica com o ego do tamanho do Maracanã e põe a perder um trabalho que poderia ser maravilhoso, que poderia ser lindo. Põe a perder. Então, receber uma entidade, ótimo, é a entidade diretora da casa, não é? Então ela vai dirigir o trabalho da casa. Agora, o que é mais legal é manter a consciência e dirigir todo o trabalho. Porque aí, aquela pessoa vai estar observando o atendimento X, o atendimento Y, precisa de uma erva. Ó, fulano vai lá buscar erva, igual já aconteceu. A entidade pediu uma erva para a pessoa falou assim, não sei que erva é essa. Acho que aconteceu com você uma vez também, não aconteceu? Que a entidade pediu uma erva, você falou assim, daí eu não sei que erva é. Não sei que erva é. Então vamos lá que eu vou te mostrar qual é a erva. Né? Pronto, eu estou cuidando de todo o trabalho e não sentado num banquinho atendendo 5 privilegiados, certo? É bem mais seguro. E assim acontece lá com as equipes médicas também, né? E esses 5 privilegiados é quase que um atendimento de psicologia, né? Exatamente. Então é complicado. Então a gente sempre orienta para que o dirigente ele tome conta do trabalho, certo? Continuando, algumas observações verificam que em uma situação onde a pessoa esteja debilitada em sua saúde, por exemplo, em estado de coma, é possível o desdobramento do duplo etérico a uma distância muito maior. Sim, claro, quando a pessoa está em coma, ela está ali com o seu organismo sendo mantido por aparelhos. Então aí sim o duplo etérico pode ser levado à distância. Mas mesmo assim, para não corrermos o risco de repente, a gente desloca o duplo etérico dessa pessoa e essa pessoa sofre um infarto lá, né, ou sofre um AVC, a equipe vai lá no hospital e inclusive dá detalhes. Aqueles que têm consciência dão detalhes do que está acontecendo lá. Ó, está acontecendo isso, isso e isso com a pessoa, assim, 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 assim. Então, o ideal é a equipe se deslocar. Raras exceções, a gente traz o duplo etérico da pessoa. Certinho? A mentalização para onde está se enviando o espírito. Na experiência de diversos grupos, constatou-se a importância de, no momento onde se está encaminhando o espírito, mentalizar o local, entre os locais para onde comumente são enviados. Citamos pronto-socorro astral, preferencialmente. Comumente, muitos grupos apométricos enviam os espíritos para este local, onde devidamente serão encaminhados para outros locais, segundo suas necessidades, após receberem cuidados específicos. O hospital no astral, que são hospitais situados no plano superior, as creches astrais, no caso de crianças ou espíritos abortados, e zona de seleção para aqueles que serão encaminhados posteriormente, segundo as suas necessidades. Você já viu quando a gente faz esse arrebatamento de espíritos para poder encaminhar. Mas aqui eu vou citar caso a caso. O Dr. José Lacerda, lá em 1965, ele deixou bem claro que lugar de espírito sofredor é em hospital, não é vagando.
Então aquele negócio, sai, segue para a luz, vai, segue seu caminho, sai que esse corpo não te pertence, isso não existe. Todo espírito, ou vou ampliar, toda consciência tratada dentro de uma apometria é encaminhada para um hospital espiritual, para um pronto-socorro, para uma creche, para o ministério reencarnatório, para as colônias, para os abrigos, para as casas de repouso. Lugar de espírito sofredor é recebendo tratamento em hospital. Então, a gente, igual por exemplo, o nosso caso aqui, nós temos entidades que já foram determinadas pela espiritualidade que nós mantemos convênio. Nossa casa mantém convênio com o Hospital Maria de Nazaré, com a Colônia Maria de Nazaré, tá? Que inclusive essa Colônia Maria de Nazaré, existem várias colônias Maria de Nazaré. É muito importante a gente deixar isso claro para vocês. Não é uma colônia Maria de Nazaré, são várias colônias Maria de Nazaré e tem uma colônia Maria de Nazaré, graças à espiritualidade superior, sobre a cidade de Goiânia, aqui na saída para o lado de Santo Antônio. Tá? Ali para o lado do... etericamente, colocando-se uma posição física, ali para o lado do Itatiaia, aquela região ali do campus, tem uma colônia espiritual chamada Maria de Nazaré. Tá? Então a gente manda para a Colônia Maria de Nazaré, para a creche Maria de Nazaré, os nossos trabalhos de arte cura. Inclusive, quando é na arte cura, a gente traz espíritos que estão em processo de infantilização lá nessa creche. A gente traz para poder receber tratamentos aqui, para sofrer choque anímico e reconstituição dos seus corpos astrais. Então a gente traz esses espíritos da creche. Nós temos conexão também com o Hospital Esperança. Tá? Nós temos conexão com o Ministério Reencarnatório de Nosso Lar e nós temos conexão com uma capela astralina construída sobre o Cemitério Parque. Odair, mas como assim uma capela astralina construída sobre o Cemitério Parque? Como que vocês fizeram isso? Gente, antigamente as pessoas que eram videntes, que chegavam aqui no centro, eles viam uma fila saindo do Cemitério Parque e vindo até o portão aqui para poder entrar no seu mana para serem tratados. E a presença desses espíritos aqui, muitas vezes afugentava essas pessoas que tinham sensibilidade, que tinham vidência. Já teve gente que chegou aqui na porta, chegou na calçada, principalmente médium sensitivo, passava mal e não conseguia entrar. Já teve uma pessoa, uma vez que eu cheguei lá fora, ela estava sentada no pé da árvore lá e falou, eu não dou conta de entrar. Por quê? Porque esse tanto de espírito que está aí. Não dou conta. Já teve uma senhorinha que ela era vidente, um dia eu chego, ela está colada na parede, sabe? Eu fui e falei, dona Joana, não precisa ficar colada na parede desse jeito não. Não, Daíra, eu prefiro ficar aqui. Ué, por quê? Porque aí eu não atrapalho eles a passarem. Quem passar, dona Joana? Os espíritos estão passando aqui. E passa com maca, e passa para lá, e passa para cá. Um monte de enfermeiro, um monte de médico. E eu prefiro ficar coladinha aqui. Aí foi feito um acordo com a espiritualidade, que esse acordo inclusive envolveu o meu processo de moratória, né? Que era para eu ter desencarnado aos 40 anos. E aí veio uma entidade ligada à falange de Omolu, se manifestou no aparelho de uma médium e falou, nós queremos o seu apoio, a sua ajuda para tratar os espíritos perdidos lá no Campo Santo. Uai, o que a gente pode fazer para poder ajudar vocês? Vem e constrói uma capela para acolher esses espíritos lá, no astral. Aí eu fui e falei assim, então a gente faz. Ele falou assim, ótimo, se você fizer isso, nós vamos te dar uma moratória de 10 anos. Você vai ter mais 10 anos de moratória. E quem sabe, dependendo da utilidade que você tiver aqui, a gente vai prorrogando essa moratória sua. Eu falei, nossa, que bacana, quero sim. E aí a nossa equipe se desdobrou, foi uma equipe que se formou e a gente foi construir essa capela. Onde é essa capela? Exatamente em cima do túmulo da Leide das Neves. Aquela menininha do problema do Césio, que morreu lá em 87, não foi? 87, com o negócio do Césio. É exatamente em cima do túmulo da Leide das Neves, aqui no Cemitério Parque.
essa capela, então nós temos conexão com ela também. Então todos os espíritos perdidos que estão no cemitério parque são encaminhados para essa capela para poder receber tratamento e de lá seguir destino. Não há necessidade deles virem para cá mais. Por isso hoje, quem é vidente não vê a fila de espíritos aqui na porta mais vindo do cemitério. Né? Interessante, estou sentindo um negocinho aqui. Aí, então, o nosso grupo, ele tem conexão, igual, por exemplo, creches astrais, nós temos conexão com a creche Maria de Nazaré. Hospitais astrais, nós temos conexão com Maria de Nazaré e o Hospital Esperança. O Hospital Esperança, para quem não sabe, ele é especializado em receber médiums e pessoas ligadas à religião em desequilíbrio depois do desencarne. Padre, pastor, freira, médium, pai de santo, mãe de santo, macumbeiro de todas as sortes, certo? Eles, ao desencarnarem, se estiverem em desequilíbrio, são acolhidos no Hospital Esperança, tá? Que ele é dirigido pelo doutor Eurípedes Barçanufo, né? E o Hospital Maria de Nazaré, ele é dirigido pelo doutor Bezerra de Menezes, que é um agraciado pela nossa mãe Maria de Nazaré, né, pela oportunidade de permanecer aqui no planeta Terra. Que ele teve a oportunidade de retornar para o seu mundo e ele preferiu continuar aqui no planeta Terra servindo a humanidade por amor à humanidade, né? Então nós temos esses locais. Odair, mas lá na casa onde a gente trabalha, a gente não tem conexão com nenhuma entidade assim. Para onde a gente manda? Manda para um pronto-socorro espiritual. E, inclusive, eu sempre converso com aquela entidade comunicante, com aquela consciência, eu sempre falo, meu irmãozinho, você vai ser levado para um local onde você vai dar continuidade a esse tratamento que foi iniciado aqui agora. Isso aqui foi um tratamento ambulatorial. Aí você vai dar prosseguimento ao seu tratamento num hospital espiritual. Você aceita ir para o hospital espiritual? Aceito. Então, a gente encaminha para uma dessas entidades, certo? Com as quais o Seu Mana tem convênio. E, inclusive, esse leque de entidades já cresceu, mas nós não quisemos fazer uma lista de entidades. Tanto que quando a gente cria a egrégora de sustentação, que a gente faz o ancoramento através do túnel de luz, a gente sempre fala o seguinte, o Hospital Maria de Nazaré e todos os outros hospitais a ele conveniados. A Colônia Maria de Nazaré e todas as colônias a ela conveniadas. O Hospital Esperança e todas as entidades a ele conveniadas. Então, são muito mais entidades. Mas não há necessidade da gente especificar. O Zé Godinho brinca muito a respeito disso, né? Fazer uma lista de hospitais espirituais para poder ficar encaminhando. Não precisa, certo? É só você mandar para o hospital espiritual. Meu irmãozinho, vai para o hospital espiritual e, inclusive, você pode e deve utilizar a técnica de mostrar para ele como que é esse hospital, né? Como que é essa situação. Então, é muito coerente a gente estar sempre mostrando para ele. Meu irmãozinho, vai lá e vê para onde você vai. Para você ver. Porque tem muitos que falam assim, que igual já teve espírito que morreu no manicômio, igual eu até brinquei aquela hora da questão da cadeira elétrica, né? Morreu no manicômio levando choque. Aí a hora que fala, você vai para um hospital, Deus o livre, eu não quero hospital. Não, então, meu irmãozinho, vai lá e vê como que é esse hospital. Vamos lá, vai lá. 1, 2, 3. Veja aí como que é. Não, aqui é bonito, aqui não tem tortura, aqui não tem sofrimento. Eles tratam a gente bem. Ótimo, então tá bom. Você viu que é um lugar bacana? Vi? Ótimo, retorna para cá. Perfeito, ótimo. Tem mais alguma coisa que a gente pode te ajudar? Não, tá tudo ok, eu quero ir, tô doido para ir. Eu devo dizer, nossa, eu quero ir para lá logo. Então, ótimo. Então, meu irmãozinho, pode seguir com os Caravaneiros da Luz. Leva um abraço fraterno do nosso grupo e que a nossa Mãe Santíssima acompanhe você durante todo o seu tratamento. Pode seguir com os Caravaneiros pelo túnel de luz. Siga em nome de Jesus. Pronto. Já aconteceu uma vez lá no portal, trabalhando lá, vamos supor que seja um trevoso ou um mago negro. E eu lembrei do Tribunal do Seu Meia-Noite. Como tem ligação às casas, eu posso encaminhar? Eu lembrei do Tribunal do Seu Sim, Meia-Noite. pode sim,
porque são casas irmãs, né? E inclusive eu penso que não existe uma restrição, não existe monopólio da espiritualidade, certo? Então, Já aconteceu, exatamente, não existe monopólio da espiritualidade. Porque que pode ser mandado para o tribunal do seu meia-noite é só as entidades que o seu meia-noite trabalha. Eu acho que não tem esse tipo de limitação, sabe? Eu acho que se você tem consciência da existência desse tribunal, da finalidade desse tribunal, exatamente, da finalidade desse tribunal, do propósito desse tribunal, pode mandar. Porque o tribunal do seu meia-noite, ele é meio chapa quente, ele é tipo um mini conselho kármico. Ele é chapa quente mesmo, né? Os guardiões que caminhar para lá. Exatamente, né? Mas o ideal, né? O ideal é a gente sempre encaminhar para os hospitais espirituais. Qualquer espírito, seja ele sofredor, mago negro, seja uma personalidade, seja um dos corpos espirituais do consulente, seja um órgão que esteja manifestando ali. O único que a gente hoje utiliza desintegrar é a forma pensamento. Se é uma forma pensamento que está se manifestando ali, então, é uma forma pensamento da Itálita. Então, vamos desintegrar essa forma pensamento, essa energia que foi criada vai voltar para o fluido cósmico universal, que foi utilizada para criar essa forma pensamento, volta para o fluido cósmico universal, corta qualquer laço com a Itálita e dá uma bronca feia na Itálita, para a Itálita parar de ficar criando forma pensamento, né? Oi? Na verdade, eles trabalham em todos. Eles já estão presentes em todos os hospitais espirituais. Todos. E inclusive nas cidades espirituais. Quem lê aquela série de livros do Robson Pinheiro, que é a Crônicas da Terra, ou então Os Filhos da Luz, que tem aqueles livros, o Cidade dos Espíritos, Os Guardiões, Os Imortais, eles deixam claramente que já há esse convênio, né, entre seres extraterrestres atuando nos hospitais. Por quê? Porque eles estão trazendo a tecnologia de cura deles para os hospitais espirituais aqui da Terra, né? Então eles já estão cuidando da gente aqui. A própria Sheliana, um dia perguntaram para ela qual a incidência de entidades extraterrestres atuando em centros espíritas. Ela falou que em 2/3 eles já estão atuando, em 2/3 dos centros espíritas. E aí fizeram uma outra pergunta para ela. Por que eles não estão atuando nesse outro 1/3? Aí ela falou assim, porque os dirigentes não aceitam. Os dirigentes continuam engessados e não aceitam. E ainda tem aqueles que eles atuam, estão trabalhando dentro dos centros com arquétipos. Por exemplo, eles trabalham dentro de um centro de Umbanda num arquétipo de Exu, num arquétipo de um preto velho, de um caboclo, num centro kardecista, no arquétipo de um doutor. Por exemplo, um doutor que trabalha numa das casas co-irmãs, então eu posso citar o Lar de Maria. Lá no Lar de Maria, tem um doutor que se manifestava lá, e aí a dirigente foi e perguntou para ele, qual é o nome do senhor? Ele foi e falou assim, olha, nós não adotamos rótulos, não temos rótulos. E o nome pelo qual eu sou conhecido é impronunciável na sua língua. Mas se você quer me chamar por um nome, pode me chamar de Dr. Ricardo. Aí ela não caiu a ficha, ela pensou assim, impronunciável na sua língua, era porque era um russo, um eslováquio, um negócio, uma língua estranha, aí ela foi e falou assim, não, de repente é por isso, né? Mas depois de muito tempo, quando ela assistindo o nosso curso, ela ouviu a gente falar isso, Doutor Ricardo Fi das Unhas, ele é um extraterrestre. E aí ela chegou nele e perguntou, Doutor Ricardo, o senhor é uma consciência extraplanetária? Ele virou e falou, filha, todos somos. Pronto, matou. Então, eles estão aí atuando dentro dos centros, né? Igual um dia, uma pessoa chegou em mim e falou que não, que lá naquele centro onde eles trabalhavam, não tinha manifestação de extraterrestre.
Eu virei para ela e falei para ela, escuta, qual que é o nome do mentor de cura da senhora? Dr. Orion. Aí eu virei para ela e falei assim, ótimo, Dr. Orion, me dá a fisionomia desse Dr. Orion. Não, ele é altão, loiro, de olhos azuis, bem grande, cabelo comprido assim, lisinho, muito bonito e tal, uma pele branquinha, assim, estilo um alemão, sabe? Eu falei, ótimo, deixa eu te perguntar, a senhora falou que ele é grande. Grande quanto da minha altura? Eu tenho 1,80. Não, bem mais alto, ele tem uns 2,5 metros de altura. Eu falei, certo, a senhora já viu humano dessa altura, né? A senhora nunca caiu a ficha para poder ligar os pontinhos aí? Doutor Orion. E um cara desse tamanho, com uma fisionomia perfeita dessa, com certeza ele é um adâmico original de Orion. Ele ainda deu o nome da constelação de onde ele veio para a senhora. A senhora nunca caiu a ficha sobre isso? Vai, não. Por isso que eu estou perguntando, porque lá falava encaminhar para o hospital do Dr. Orion. Exatamente. Então, eles estão aí atuando dentro de centros de umbanda, dentro de casas kardecistas, atuando como doutores, atuando como exus, como pretos velhos, como médicos, como caboclos, herês. Estão lá trabalhando na boa, ok? Bem, sala de reflexão, achei bem interessante isso aqui, ó. Sala de reflexão, locais situados no plano espiritual, junto às colônias, certo? E posteriormente serão encaminhados a outros locais segundo as suas necessidades. Essa sala de reflexão seria como se fosse uma triagem, um local para onde eles são encaminhados, para que a espiritualidade veja para qual instituição fica melhor para que eles sejam encaminhados. Por isso que quando eu falo da tela magnética, eu falo que eles sejam arrebatados, resgatados e encaminhados para os locais de acordo com a necessidade de cada um deles. Seja clínica, seja colônia, seja casa de repouso, seja hospital, de acordo com a necessidade de cada um deles. Então, essa sala de reflexão seria um local para onde eles são encaminhados antes de ir para o hospital. Mas como hoje nós já fazemos um encaminhamento direto, porque o nosso grupo tem os locais para onde são enviados, que já são conectados, a gente nem manda para essa sala de reflexão mais não, é direto para o hospital. Somente quando a gente não sabe para qual lugar essa pessoa ficaria, vamos dizer, se adaptaria melhor, a gente manda para esse local que é uma espécie de sala de espera. E lá nessa sala de espera, o tratamento deles continua. Com certeza, lá tem mestres, mentores, guias espirituais que vão estar orientando eles. E inclusive, lembra que a gente falou de chamar um parente para poder ajudar ele, para poder encaminhar? Pois é, esse parente vai ficar lá com ele nessa sala de reflexão durante esse tempo, ajudando ele no seu processo de conscientização. Ok? Bem, gente... Já está do lado de lá, né? Oi? E isso não, o parente que já está do lado de lá, geralmente uma mãe, uma avó, um pai, um irmão, né? A gente não corre isso. Vamos chamar a mãe dele, sabe lá se ele tem um BO com a mãe. Então o que a gente geralmente faz? A gente sempre fala, pede a espiritualidade para enviar um ente querido dele. Tá? Bem específico, um ente querido dele. Porque de repente ele é um espírito que foi abandonado pela mãe e criado pela avó. Aí a gente traz a mãe dele, aí chega a mãe e ele sai pra lá, Satanás. Então não tem esse risco. A gente fala, traz um ente querido dele para poder conversar com ele. Aí a gente vai e pergunta para ele, você está vendo essa pessoa se aproximando de você? Tô. Quem é ela para você? Ah, é meu pai. É minha mãe, minha avó, sabe? É sempre alguém, era minha esposa, já aconteceu assim, minha esposa, ótimo, então escuta o que ela tem para te falar. Observa que ela já perdoou, ela já passou pelo que você está passando. Você é quem ficou aprisionado na mágoa, no rancor, no ódio, em tudo quanto é tipo de energia negativa e ficou aprisionado nessa situação em que você vive hoje. Então agora se liberta. E aí é bem mais fácil para doutrinar.
porque mexe com a emoção deles. É muito bem mais fácil quando você evoca um ente querido. E aí esse ente querido vai acompanhá-lo lá para essa sala de reflexão, tá ok? Bem, então encerramos o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Na aula que vem a gente entra num trabalho que vai estar mostrando as situações acontecidas. Foi eu que desliguei. Nas situações acontecidas dentro de um trabalho de apometria, como por exemplo, quando o consulente não sara. A gente vai falar de todas as hipóteses, porque a pessoa faz tratamento e não sara. E aí a gente vai falar sobre isso e sobre várias outras situações, como por exemplo os procedimentos para com o consulente, por exemplo a anamnese, a ficha técnica do consulente, como que faz a ficha técnica do consulente e até como que se dá o feedback depois do tratamento. Porque tem certas coisas que você não pode falar para o consulente, então você tem que filtrar. Porque se você falar determinadas coisas para o consulente, vai piorar. Porque adianta, por exemplo, o Victor tem uma relação super conturbada com a mãe dele. Aí adianta eu falar para o Victor que na última encarnação a mãe dele abortou ele? Vai piorar, não é? Aí que o Victor vai ficar com raiva, me não deixa eu viver, e vai ficar com raiva, não é? Então, para não correr esse risco, tem certas coisas que a gente não fala, porque a gente sabe que pode ser que isso vá prejudicar o consulente na sua reabilitação. Então, são os vários procedimentos que existem dentro de um trabalho de apometria que a gente vai tratar na nossa próxima aula, tá ok? Então, vamos encerrar o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Pai Celestial, humildemente agradecemos pela oportunidade que nos deste de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos a presença de cada um dos irmãos que se fizeram presentes nesta sala na noite de hoje, encarnados e desencarnados. Agradecemos por toda a luz, pela proteção, pela orientação, pelo conhecimento adquirido. E em nome do Teu Filho maior, nosso Mestre Jesus, pedimos a Tua permissão para encerrar a nossa aula de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja e assim é. Gratidão a todos pela atenção. Namastê e até a próxima aula.